Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. Hoje o convidado é Rodrigo Azevedo, empreendedor e fundador do Comunique-se, um dos mais importantes ambientes para a comunicação das empresas. Muito bem, mais um Leadercast. Um Leadercast daqueles que eu gosto de fazer porque tem diante de mim uma pessoa que eu conheço assim de longe, de ouvir falar, de ver o nome, de ouvir comentário, mas não sei quase nada dele. Então é daqueles que eu adoro fazer porque eu vou descobrir junto com você que está me ouvindo aí. Tem 3 perguntas aqui que são as fundamentais do programa. Se você errar as 3, o programa dança, tá? Então presta atenção para não errar. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Nome Rodrigo Azevedo, idade 47 e eu sou empreendedor. Empreendedor? Cara, no Brasil, bicho? É. Tem que ser muito louco, cara. Tem que ser muito louco. Tem que ser muito louco. Loucura é bom, pô. Acho que eu nasci empreendedor. Ah, isso é bom saber. Vamos tentar entender aqui um pouco da tua história. Você nasceu onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Uhum. O que teu pai e tua mãe faziam? Meu pai, ele tinha um pequeno negócio, na década de 70 lá, era um negócio de levantamento de satélites e tal, era bem inovador na época. Minha mãe era dona de casa. Uhum. Mas aí meu pai tinha uma pequena empresa, ele sofreu um acidente de carro grave, bateu com a cabeça na época, perdeu fala, não conseguia falar, não conseguia andar. Depois de uns anos ele acabou se recuperando, assim, mas o tempo que ele ficou ruim, uns 2, 3 anos, foi o tempo suficiente pro pequeno negócio dele ir pro brejo. Uhum. E a gente perder tudo, assim. Eu me lembro, tinha 4 anos nessa época, a gente morava na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Sim. Que é um bairro de gente rica. Claro. E aos 7 anos eu estava morando num condomínio habitacional, tipo Cidade de Deus. Sim. Só que Cidade de Deus ficou famosa por causa do filme, mas não é o único condomínio habitacional, existe um monte no Rio de Janeiro. Uhum. E eu morei num, lá em Vila Isabel. E foi assim, então, ele era empreendedor, mas era um empreendedor que empreendia de um jeito que tudo dependia só dele, né? Sim. Que era tipicamente história de empreendedor, o negócio depende do fundador, e ele deu aquela pancada, perdeu todas as habilidades motoras, e a gente perdeu tudo. Eu me lembro que a gente vinha trocando de endereço como quem troca de roupa. Uhum. A gente da Lagoa, minha mãe, para poder pagar o tratamento dele, vendeu a casa, vendeu o carro, foi vendendo. Daqui a pouquinho a gente tinha que morar de aluguel, aí vai para Jardim Botânico, depois vai para Barra da Tijuca, depois vai para Tijuca, depois vai... Quando vi, a gente estava em Vila Isabel, foi muito rápido. 5 anos, assim, a gente tinha se mudado 5, 6 vezes, despejado por falta de pagamento de aluguel algumas vezes, e estava lá no condomínio habitacional. Foi nesse condomínio que começou a vida empreendedora. Cara, aos 4 anos de idade, meu pai é meu herói, bicho. Com 4 anos, meu pai é o super-homem, é o Hulk, é tudo aquilo. Como é que é para uma criança de 4 anos, de repente, ver o herói dela sem falar, sem andar, desmanchar, bicho? Como é que você lembra disso? Eu tenho memória de flashes, né? Porque o acidente aconteceu, eu não me lembro do dia seu pai se acidentou, não era assim. Uhum. Mas eu me lembro que ele sumiu e ninguém me dizia o que tinha acontecido direito, aquela coisa da família daquela época. Sim, que ao invés de proteger. Mas eu me lembro que depois de um tempo, eu cheguei a vê-lo novamente, eu não reconhecia mais ele. Eu me lembro, era uma coisa meio doida, né? Eu gostava, mas não sabia quem era direito.
não via direito como pai, né? Então era assim. Depois ele voltou para casa careca, fez uma cirurgia no cérebro, aí recuperou os movimentos. Isso na década de 70 é quase um milagre. Você, hoje em dia, Sim. se acontecesse isso hoje, você já se recuperar. Já é um problema. E naquela época ele acabou drenando lá, não sei o que, e as funções motoras foram voltando, mas a parte do negócio já tinha tudo ido pro brejo, né? A gente já tinha vendido tudo e a gente estava no condomínio habitacional. Bom, e ali você aos 7 anos de idade experimentando esse outro lado lá. O que você queria ser quando crescesse? Nessa idade, acho que eu queria ser, sei lá, astronauta, policial, natural, bombeiro, essas coisas assim. Não pensava muito não. Você não via o modelo no teu pai? Pô, meu pai é o dono do negócio, meu pai é dono da empresa, eu também quero ter uma empresa. Isso não estava. Não tava. Eu era, digamos assim, eu era um semi-idiota, eu acho. Aos 7 anos eu era um débil mental, cara. Eu só sabia todos nós brincar. éramos, cara. Hoje a molecada não é mais, mas na nossa época a gente era mesmo. Hoje eu falo para meus filhos assim, eu tenho um filho de 6, né? Um filho de 11. E aí eu pergunto pro filho de 6, o que você quer ser quando crescer? Aí ele fala qualquer coisa, eu falo assim, não senhor, você vai ter seu próprio negócio. Repete comigo. Pergunta de novo pro cara e o cara fala, vou ter meu próprio negócio. O Daniel já responde assim pra ir adestrando, né? Você comentou aqui que começou lá a tua ideia do empreendedorismo. Por quê? O que aconteceu lá naquele Não, momento? foi assim, não. Eu nem sabia o que era empreendedorismo. Mas eu tinha muito brinquedo, dos áureos tempos, eu tinha muito brinquedo e revista. Aí eu morava nesse condomínio habitacional, aquele monte de predinho pequeno, de 4 andares, né? Tipo Cidade de Deus mesmo, um monte de predinho pequeno. Então eu peguei a unidade, o prédio é uma unidade. Então na minha unidade eu peguei, um dia, sei lá por quê, me veio de pegar esses meus brinquedos e botar pra vender na porta de casa. Eu tinha 7 anos. Aí eu botei pra vender os brinquedos na porta de casa. Aí eu me lembro assim que brinquedo e revista e gibi, eu tinha muito gibi. Aí eu botava os brinquedos, né? Vendia os gibis. Depois eu descobri que quando eu vendia um conjuntinho, eu juntava 2 gibis com um brinquedo, eu vendia mais rápido do que se eu vendesse separado. Sim. Aí no MBA eu fui aprender que o nome disso era combo. eu fui botando nome nas coisas. Depois eu falei, caceta, pô, isso aí eu vi quando eu era moleque. Era botar os 2 juntos, era combo de produtos, que o gibi era meu mix de produtos. Você vai dando o nome, depois você vai aprendendo. Então foi assim, comecei a vender isso lá. Vendi tudo muito rápido, não sabia precificar. Pra mim era uma brincadeira, sei lá, vamos supor, 50 centavos um gibi. Vendi tudo, acabou com meus brinquedos todos, minhas revistinhas todas, acabaram muito rápido. Mas foi assim que começou esse negócio de... E eu não parei mais, assim, desde que eu me lembro de gente, eu estava pensando em alguma coisa para produzir, fazer, vender e transformar em dinheiro. Desde que eu me recordo, assim. Então por isso que eu ficava, aí um pouco mais tarde, depois disso, aí eu já não morava mais aí em Vila Isabel, a gente já tinha se mudado de novo, aí eu morava na Tijuca, no finalzinho da Avenida Maracanã, na Tijuca, que é quase na Rua São Miguel, que é a Rua do Morro do Borel, sabe? Eu convivi com as pessoas da favela, porque a escola pública era a escola para atender o Morro Borel, Casa Branca e Morro do Formiga, que eram morros por barra pesada, e quem estudava lá era tipicamente os garotos da favela. E eu acho assim que, pô, eu não trocaria aquela experiência se eu pudesse voltar pro passado. Eu falei, não, eu quero ter estudado. Foi excelente eu ter estudado eu fiquei malandro. Aprendi a negociar. Porque era essas cenas de filme, de violência e tal, de garoto armado, tudo isso eu vi. E eu passei ileso, porque eu desenrolava, entendeu? Eu aprendi a ser político e de ficar de bem com todo mundo. Então, assim, foi uma experiência legal esse negócio de ter estudado Tem uma história legal dessa de empreendedor que é a seguinte, eu estava sempre pensando no que fazer. Nessa época eu carreguei bolsa de supermercado, porque eu falei, vou carregar bolsa de supermercado para as velhinhas ganhar um dinheirinho. Eu ganhei dinheiro vendendo giz na feira. Giz de quadro. De quadro, né? Essa história é bem legal. A minha rua tinha uma feira livre e eu achava curioso assistir os caras montando. Aí eu fui lá pra baixo ficar assistindo os portugueses lá montando as barraquinhas.
E me deu uma epifania quando eu percebi que o objeto mais valioso do feirante é o giz para marcar preço. E eles não levam o giz. É um cutoquinho assim que alguém tem da semana anterior e fica um emprestando pro outro, assim, tipo um objeto de amizade. Sim, né? Símbolo de amizade. Toma meu cutoco aqui. Sim. Aí eu falei, caceta, quanto custa o giz? Aí eu fui na papelaria, não sei quanto custava na época. Hoje em dia eu acho que uma caixa de giz deve custar uns R$5. É barato pra caceta, vem 50 palitos. Vamos dizer que naquela época lá eu vendia cada palito por R$1. Tipo, pro feirante R$1? É nada. Pra ter um giz inteirinho só pra ele? Sim. Pra ele marcar o que ele quiser? Então, pô, eu vendia. Aí eu gastava lá R$5 e transformava em 50. Aí comecei a ver assim, aí de repente vi assim, cara, e Pico, se você agregar valor às coisas, Sim. você consegue transformar algum dinheiro em algum dinheiro maior. Aí isso virou uma brincadeira, tipo. Que idade você tinha? Acho que 12, 13. 12, 13. Vendi merda, Como assim? cocô de cavalo. Essa também é uma história boa. Eu tava nessa escola Soares Pereira, ela fica em frente a uma praça. Praça Xavier de Brito. Quem for aí da Tijuca vai saber, é a Praça Xavier de Brito. Eu estudei na escola Soares Pereira, que é essa escola que atendia, acho que atende até hoje, Borel, Formiga, Casa Branca. Depois fizeram um CIEP lá dentro em frente ao Borel, que eu acho que então com isso, não sei se mudou alguma coisa. Em frente a essa escola que eu estudei, tem uma praça até hoje, Xavier de Brito, que aos finais de semana os pais levam as crianças para dar voltinha a cavalo. Ficam os cavalinhos estacionados, Sim. charretes, e os pais levam para dar voltinha a cavalo. Até hoje tem isso lá? Até hoje tem isso. É bem legal, é bem legal. Já levei meus filhos lá. E a escola era uma escola para criança pobre, então ela tinha uma aula lá chamada Clube de Ciências que ensinava as crianças a cuidar de horta. Então uma vez por semana a gente ia aprender a cuidar de uma horta para subsistência familiar e tal. Aí eu tava lá na minha aula cavando buraquinho, e a professora recebeu um cidadão com um saco de esterco da loja lá de, sei lá, de planta, e ela pagou lá o saco de esterco pro cara. Vamos dizer R$10, não sei quanto custa o saco de esterco, mas era um dinheiro que quando eu era muito duro, quando eu vi aquilo, né, falei, caceta, mulher tá comprando um saco de merda. Aí na mesma hora me deu um negócio assim na cabeça, falei, caceta. Quando o cara saiu, eu falei, professora, na mesma hora eu pulei do chão, professora, você deu R$10 por um saco de esterco, você me daria os mesmos R$10 por 2 sacos, só que do fresquinho? Aí ela era proposta no-brainer, que era proposta irrecusável. Claro. Ela pagava 10 por um ruim, eu ia dar 10, 2 melhor. Aí o meu plano era esse, do outro lado da rua tem a praça, com Os cavalos estão tudo sujando lá. É fábrica de cocô, tudo Sim. de graça. Vendi na hora a ideia para ela. O duro foi produzir, entregar, que eu tinha que catar a merda. E era no sábado, que se tem aula no sábado. Na minha época tinha aula. Então era assim, a aula era das 7 da manhã às 11 da manhã. Eu ia para aula às 7. 11 era o tempo para os cavalos produzirem lá, fazendo os cocô dele. E aí quando saía a aula, 2.000 crianças, né, foi tudo pra praça. E eu fui lá com saco de supermercado, pá de lixo, catar aquela merda toda, fui zoado. Isso que eu ia te perguntar, o tamanho do bullying, cara. É o maior bullying. Costumo dizer isso. Ninguém sabe o que é bullying até catar merda na frente da sua escola. Tipo assim. E é um bullying é um bullying que eu diria que é um outro tipo de bullying. Bullying de garoto de morro é outro tipo de bullying. O cara dá chute em você. Você tá sentado lá, catando, o cara fala assim, olha lá, o cagador de merda, dá uns picos assim, você engole o orgulho e catei a merda. Aí ganhei meus R$10, sei lá quanto foi, e aí me lembro que na segunda-feira seguinte, porque eu até então, eu era o pidão do recreio, não tinha dinheiro pra nada, chegava no recreio, me dá um gole do seu refrigerante, me dá uma bala, me dá uma jujuba, me dá sei lá o quê. Dessa vez eu tinha R$10. Na minha época era me dar um peda. Um peda? É um peda. O que é pedaço? Um pedaço. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Chegava lá, me dá um peda. Era esse. A mãe foi lá ver um pidão. Ele vai pedir um peda, me dá um peda. Eu era esse pidão aí, cara. Mas eu peguei os R$10, fui na cantina. Eu era rico. Com R$10 numa cantina de escola pública é muito dinheiro, porque na escola pública o cara não vende Coca-Cola, ele vende uma pet lá, alguma outra coisa. Não tem traquinas.
é uma outra coisa, é só coisa muito barata. Esse conceito que nós chamamos de branding não se aplica nesse ambiente. Aplica, né? Os caras botam lá aquela cocô de rato, não sei se é aquela pipoca horrorosa, que parece um isopor. Ele tem essas coisas assim. Eu dei R$10, comprei muita coisa, assim. Saí encarregado de coisa, né? Os caras me olhando, aí eu, quer Coca-Cola? Quer refrigerante? Quer jujuba? Eu comecei a oferecer. No sábado seguinte tinha uns 2 neguinhos catando merda. Acabaram com o meu negócio. Aí Puta, que delícia. Aí eu tive que inventar outra coisa. Aí comecei a ver assim, cara, arrumar coisa que desse um pouco menos trabalho e mais dinheiro. A relação esforço e retorno financeiro. Aí fiquei... Não passava pela tua cabeça de arrumar um emprego em algum lugar? Não era isso? Não, eu passava assim. Eu precisava de dinheiro. A gente era muito fodido, entendeu? Muito fodido. Tipo, eu dependia de merenda escolar, assim. Muito fodido. Eu me lembro que na infância, assim, café da manhã, assim, queijo no café da manhã, nunca, presunto, essas coisas não tinha. A gente tomava mate, leão. Era assim, era pesado. A gente passou. Então, passava pela... Tem irmãos? Tenho 3, somos 3. Eram 3? Minha irmã 1 ano mais velho e meu irmão, o outro, 3 anos mais novo. Perrengue, entendeu? Perrengue bravo. Mas então, comia merenda escolar, o almoço era merenda escolar. Minha mãe foi uma guerreira, que ela tentou fazer a gente passar sem perceber o problema, né? Como não era a pobreza não nos soava como pobreza. Agora eu entendo. Sim. Mas na época tentava divertir com aquilo. Até hoje adoro mate, entendeu? Mate é o seguinte, você compra uma caixa de mate leão, vou fazer propaganda aqui. Uma caixa de mate, um pozinho, deve custar, sei lá quanto custa aquilo. Você bota aquilo na água, com água quente, rende a eternidade aquele bagulho, entendeu? Não acaba não, você bota um pouquinho de pó daquilo. Bota uma suquinha lá, dá um gostinho e pronto, acabou. Tá feito. Tá vendo? Pão da padaria do dia anterior, que os caras praticamente dão. E várias vezes foi assim. E aí eu pensava assim, eu sabia desenhar, era bom desenhista, então tentei ser desenhista de cartaz de supermercado. Eu fui em vários lugares. Aí eu arrumei um emprego numa papelaria lá perto de casa, que eu lavava chão, embrulhava, era o garoto da papelaria. Mas era sempre assim. Eu tinha um emprego porque não dá pra comparar. Eu não ia conseguir ganhar um salário mínimo vendendo cocô, entendeu? Sim. Então, quando eu consegui um emprego, eu passei a ter uma remuneração que parecia um sonho pra mim. Assim, nossa, eu sou rico, né? Tenho um salário mínimo. Mas eu continuei fazendo alguma coisa. Que idade você tinha quando arrumou o emprego? Acho que uns 14, 15 anos. É impressionante, cara. Todo mundo que senta nessa cadeira pra conversar comigo começou a trabalhar com 12, 13, 14. E hoje em dia, se você botar o teu filho pra trabalhar com 12, você vai preso. Os caras te prendem, cara. Eu sou completamente a favor do trabalho precoce, começar a trabalhar cedo. E eu vejo muitos casos aí de gente que o pai obrigou e o garoto, e depois que o cara cresce, ele fala assim, puta, isso aqui fez uma puta diferença na minha vida. Sim. Entendeu? Eu sou a favor. Na verdade, meu primeiro negocinho não foi um emprego, foi um subemprego, mas acho que era 12 ou 13, eu trabalhei numa lojinha de produtos naturais, eu me lembro. Que naturalmente não tinha carteira assinada, essas coisas. Não ganhava talvez nem meio salário mínimo, não me lembro quanto era muito pouco. E eu ia pra lá, não gostava do lugar. E depois tem a papelaria que eu até gostava do lugar, gostava do Seu Aníbal, era o nome do dono da papelaria, o Seu Aníbal, os caras gostavam de mim. Aí depois comecei, cara, aí vi uma aula de cursos de informática, eu tô falando aí já era o quê? Década de 80, sei lá. Apareceram, início da década de 80, começou a aparecer curso de informática. Sim. Era Basic, Pascal, essas coisas assim, né? Aí eu achava aquele negócio assim incrível, tecnologia, informática, achava uma coisa assim, nossa, eu quero saber essa porra. E sem ter acesso a computador, nada disso. Nada disso. De longe. Olha, eu comprava a revista, acho que era PC Magazine, sim, aquelas revistas assim. Eu achava aquela coisa das placas-mães, os transistores. Pô, aí começava a vir as histórias da Apple, não sei o que, um amigo meu, alguém conhecido, tinha um TK-82, ou TK-83. E o cara rodou um game, aí eu olhava aquelas quadradinhos se mexendo, minha cabeça fazia assim. Aí veio o curso Microtech, me lembro do nome do curso. Cheguei lá, enchi o saco do dono pra ele me deixar fazer um curso de graça, não sei o que eu ia trabalhar pra ele de graça, não sei o que. O cara acabou me deixando fazer o curso de Basic 1.
Aí eu fui bem, aquilo entrou, foi assim, fez o maior sentido na minha cabeça. Foi muito fácil. Você não tinha, até esse momento, botado na cabeça que eu vou estudar agora para fazer o colégio, a faculdade, para cursar engenharia. Isso nunca passou pela tua? Não. Pô, que interessante, Nunca cara. passou. Eu não sabia o que eu queria ser, não. Eu gostava muito de música, então eu tinha uma banda já aos 15, eu não gosto de música, tinha uma banda, tinha um cabelo grande, andava com uma faixa, tipo, eu era meio hippie, entendeu? E me pirei com o negócio de software, de tecnologia, entendeu? De programar e tal. Basic 2, Pascal, Assembler, fui fazendo um monte. Aí o cara me deixava fazer curso desde que eu trabalhasse, porque eu comecei a corrigir prova, arrumei um emprego de digitador. Aí nesse emprego de digitador, o programador dessa empresa deu uma pisada na bola, e né, eu já sabia programar alguma coisa assim, e a empresa tinha um deadline para lá para cumprir, Deixa que eu faço. Aí virei programador, aí comecei, agora eu sei programar. Aí eu começava a fazer programa pra fora. Fui garoto de programa. Comecei. Aí eu tive uma empresinha. Aí fiz a minha primeira empresa. Formalmente constituída. Chamava Classic Data. Serviços de Informática ME. Era bom. E a gente programava em CP500. Fazia um sistema lá. Classic Data. Não deu certo. Aí depois eu tive uma outra empresa chamada Planin, que vendia coisas, e tinha cursinho, fazia um monte de coisa, assim, era coisas de informática. E foi assim, quebrei várias vezes e tinha um emprego, porque eu tinha que pagar as contas. Então era um emprego, eu tinha dupla jornada. Até que veio como esses lugares que essas empresas que você montou, era tudo você e você? Era eu sozinho? Na Classic Data era eu e um colega, né, o Alexandre, o Deco, que ele trabalhava na Ípica, ele era mais velho do que uns 4, 5 anos. Então naquela ocasião 4, 5 anos era uma diferença significativa, hoje não seria, mas eu tô velho. Mas aí ele até arrumou um primeiro contato com a gente com a Ípica. Ípica, ele cuidava do administrativo lá. Mas modéstia à parte, o bom ali no negócio da sociedade, quem sabia fazer a coisa era eu, né? Eu era muito rápido para programar e ter ideia, raciocínio e tal. Aí foi assim, no outro, a Planin foi eu e o Roger, né? Quando é que você, pela primeira vez, esteve à frente de uma equipe, cara? Você teve embaixo de você 2, 3, 4 carinhas respondendo. Então, nessa Planin, nessa empresa de informática, tinha um cara que cuidava da mão, tinha umas 2 pessoas assim, né? Foi nessa ocasião, e foi bem ruim, porque eu não tinha a menor ideia de como... Essa era a pergunta que eu ia fazer. Como é que foi você descobrir, de repente, que agora eu sou chefe? E estou mandando em 2 caras, e começam a surgir demandas que eu não fazia ideia que podia existir. Você nunca foi treinado para isso? Nunca fui. Nunca observou como é que isso acontecia? Porque você estava como um lobo solitário, né? E aí? Foi problema, cara, porque, digamos assim que... primeiro que o empreendedor, e aí você é muito impaciente, você não tem paciência com as pessoas. Nenhuma. Você, nessa ocasião, você não sabe ensinar, não sabe dar feedback, não sabe negociar, não sabe conversar. E você é a régua, o standard é o teu, eu vou levar por mim, né? Eu tenho que fazer como eu faço, tem que fazer, eu sei o que você tá falando. E aí, me incomodava em chegar na oficina e o cara tá uma zona do caceta, a porra da oficina, você não encontra nada no lugar nenhum, aí você tenta falar pro cara e o cara dá uma somebody love, você já quer logo pular no pescoço do cara. Então não tinha jeito para conduzir uma conversa, né? Então eu aprendi errando, né? Na porrada. Tudo bem. Atualmente o Comunix é uma das melhores empresas para se trabalhar. No Great Place to Work faz 5 anos. Quantos funcionários tem hoje lá? 100. Pois é. Nós vamos chegar lá, nele lá, né? Mas já deu para entender a tua sacada aí, essa coisa do empreendedorismo que para você é interessante, que muita gente que eu converso nasce a partir de um exemplo, né? Pô, meu pai fazia assim, minha mãe fazia, eu seguia, surgiu uma oportunidade, você não, você tinha esse ímpeto dentro de você para começar a inventar e criar, impulsionado, né? pela necessidade. Sim, né? sim, isso foi fundamental. E aí, como é que você... Vamos tentar chegar no Comunix, me dá o que aconteceu para você chegar até o... Então, primeiro, programador... Nesse momento você é um nerd, você é um nerd programador de sistemas. Sistemas, meio bicho grilo, músico. Queria ser rockstar. 20 anos de idade, o quê? Acho que eu tinha uns 20 anos. Tá.
queria ser rockstar. Logo não deu certo, não tinha dinheiro para comprar uma guitarra decente. Aí eu tava, vamos lá, então nessa ocasião, encurtando, eu virei programador numa empresa um pouco maior, programador numa empresa, eu sempre me destaquei muito, em todos os lugares que eu passei, o perfil empreendedor me era uma grande vantagem em relação a todos os outros, porque eu não só me contentava em fazer aquilo para qual eu era pago. Eu sou o programador aqui que tem que cuidar desse softwarezinho. Eu cuidava do software, pegava o software do outro, melhorava, transformava em negócio, arrumava um jeito de gerar receita para a empresa. Eu era o empreendedor interno ali. Você tá levantando um insight do outro dia, eu entrei numa discussão nessa aí, um insight muito legal, que é os caras discutindo se tem diferença entre empreendedorismo externo e dentro, né? Se eu for contratado numa empresa, eu posso ser considerado empreendedor ou só empreendedor quem está lá fora, né? E aí, no fim das contas, eu acabei escrevendo um texto a respeito que eu falei, olha, é o seguinte, a diferença de um para o outro é igual base jump e wingsuit. Entendeu? O base jump, o que é? Você sobe numa ponte, pula com o elástico preso no teu pé, vai se arrebentar lá embaixo, quando você vai bater, o elástico pega e te salva. Tem que ter culhão, tem que correr risco, tem que ser muito doido para fazer isso aí e saltar lá. É isso aí, esse é o empreendedor na empresa. Tem o elástico que segura. O empreendedor sozinho é o wingsuit, cara. Você bota a roupa e sai voando. Se você errar, você se arrebenta na não tem ninguém para te salvar. Os dois correm risco, os dois têm que ter adrenalina. Então, tudo é empreendedor. O que define a diferença de um para o outro é o nível de risco que vai assumir. Quer dizer, num deles, se você errar, você tem uma empresa por trás de você que dá para dar uma guaribada. O pior que pode acontecer é você perder o emprego, né? O outro, você errar, você quebra, né? Mas você tá falando isso aí, essa coisa de você, mesmo sendo um funcionário pago, eu tenho essa coisa de eu quero ir além daquilo que me pagam para fazer, né? Eu acho até que, eu falo isso direto para as pessoas, infelizmente as pessoas não fazem isso. É pior, a maioria das pessoas, vamos supor, tem um potencial X e ao invés de tentar entregar além, entrega abaixo. Conscientemente, o que é a minha sensação é a seguinte: entrega conscientemente menos do que ele poderia entregar, porque ele acha que assim, não vale a pena e tal, ele está se sabotando, é uma autossabotagem. Você sabe que eu fiz agora um sumário para o Café Brasil Premium que eu tenho aqui, de um livro interessante chamado Mindset, e ali tem um insight no meio do livro que é uma delícia, cara, que a pessoa está comentando dizendo o seguinte aqui, olha, se eu estou numa empresa e eu tenho uma liderança na empresa, o meu líder, meu chefe, é um cara que o que ele exige é rapidez e perfeição. Tem que fazer rápido e perfeito. E eu entendo isso, eu compreendo que é isso que ele quer. Eu, como profissional, acabo não correndo risco nenhum. Eu não quero fazer nada complicado porque eu preciso ser rápido e perfeito. Rápido e perfeito. Então, não me peça para fazer uma coisa um pouco além daquilo que eu posso fazer, porque eu corro o risco de não ser nem rápido e nem perfeito e não atender aquilo que eu já saquei, que é o que o meu chefe quer, né? Então, olha que interessante. Até o chefe é o cara que acaba desenhando esse cenário. Quer dizer, o cara não é que o cara não faça porque eu não quero. Eu não faço porque se eu correr risco, eu não vou agradar o meu chefe lá, né? Tem dois cenários. Tem esse aí, que é um fato que a cultura da empresa limita as pessoas que estão embaixo. Eu passei por um emprego assim. Deixei a empresa rapidamente, porque ela era um limitante. Ela não valorizava em nada. Realmente você tentar fazer o algo a mais podia te prejudicar. Sim. E tal. Tem esse caso. E tem outros casos que não é cultura, assim, o cara, ele se sabota. Assim, funcionários que, podendo brilhar, decidem não brilhar. Preferem ficar lá nas coisinhas, entendeu? Dar uma embromada, bater meta 80%, podia ter feito 100%. Não faz. Aí não entende, porque depois a vida do cara vai se desdobrar num resultado medíocre. Sim. Ele podia ter sido espetacular, mas decidiu ser sistematicamente medíocre na vida. Sim. Né? Então eu acho que é isso. Vamos lá vamos chegar no Comunique-se. Como é que pinta esse... Bom, isso é em São Paulo. Comunique-se acontece em São Paulo. Nasceu no Rio. Nasceu no Rio. Mas como é que é? De onde vem? Me dá um insight aí. Qual foi o... Tá, foi assim, as pessoas falam assim que, como é que foi nascer a ideia? As coisas acontecem, no meu caso, é uma construção, é uma consequência. Você vai, faz uma decisão, essa decisão leva a essa decisão, que leva a essa decisão. Então, nessa ocasião, eu já tinha me desenvolvido muito na parte de tecnologia,
Já tinha sido analista de sistemas, programador, estou contando a história curta, consegui um emprego no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, na época do impresso, né? Sim, sim. Que depois acabou e virou somente JB Online. Então aí eu arrumei um emprego de analista de sistemas no Jornal do Brasil. Isso era anos 90? 94. Ano 1994. O Jornal do Brasil ainda tinha um prestígio, tinha os grandes nomes do jornalismo lá, mas já estava mal das pernas em grana. Sim. Tipo, vendendo o almoço para comprar janta, assim. Já não depositava o FGTS dos funcionários, eu me lembro. Mas era um prédio de 9 andares, 1.000 funcionários. Dá para imaginar um jornal hoje em dia com 1.000 funcionários? Sim. Você não tem mais nenhum, né? Lá eram 900, 1.000 funcionários, coisa assim. Entre financeiro, entre programadores, os cambal. Aí eu tava lá no Jornal do Brasil. E no Jornal do Brasil, perfil empreendedor, é um prato cheio. Eu comecei... Você foi fazer o que lá? Eu era analista de sistemas, Tá. Analista de sistemas, programador. Fazia software lá. Aí fiz o JB Online, que foi o primeiro jornal na internet, né, do Brasil. O primeiro jornal a postar um site na internet com atualização diária foi o Jornal do Brasil, e eu fiz. Um jornalista fez a parte de conteúdo, tal, ideia, iniciativa, mas eles precisavam de um programador que conseguisse, com a tecnologia da época, tornar aquilo dinâmico. Aí eu fiz lá, comecei a entender, fiquei encantado com aquela parada de jornalismo, como é que a notícia acontecia. Estou lá no Jornal do Brasil. Em paralelo a isso, eu tinha uma BBS. BBS é do nosso tempo, né? Acho que o pessoal... Explica pro pessoal o que é BBS, que eu acho que eles não vão saber do que se trata. Eu vou ver se eu consigo aqui, que o Lala põe aqui o barulhinho da discagem do modem. Tá, era assim, ó. Cara, que loucura era aquela. Era uma época em que você... Eu me lembro que eu fui fazer um curso. Eu tava incomodado, porque eu via esse negócio da internet, vi os caras mexendo, e eu falava, cara, mas por onde começa? Eu não sei nem como é que começa isso, como é que eu entro nesse lugar aí? E eu fui fazer um curso para poder entender. E era um curso de BBS, essa história toda. E eu saio do curso com um disquete na minha mão e fiz o curso inteirinho e saí de lá sem compreender ainda como é que esse negócio funcionava, né? E que era a pré-história da pré-história da... Precursor da internet. Cara, era um negócio terrível, Então, mas eu tinha um BBS. Demorado, tudo complicado, tudo... Eu tive, assim... Limitado. Eu tava no Jornal do Brasil, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ó, Rodrigo, eu já era louco por aquela coisa, conexão de dados. Eu fiz o BBS do próprio JB, BBS de fotos. Isso é legal. Pra você entender, assim, naquela época, um jornal do interior precisa de uma foto do Collor, lá, o presidente da época, ele não tem a foto. Ele liga para um jornal grande, que tem a sua agência de notícias, no caso, o Jornal do Brasil tinha a AJB, Agência de Notícias do Jornal do Brasil, que tem lá os fotógrafos dele, que tem as fotos para vender. E o cara liga lá, vem cá, eu tô precisando de uma foto do presidente Collor da coletiva de imprensa de hoje. Aí o vendedor aqui diz, eu tenho assim uma foto. Bom, como é que tá a foto? Bom, a foto tá assim, ele tá em pé, ele descreve a foto por telefone. Sim. E o cara, tá... Quanto é essa foto aí? Sei lá, 500 pratas. Tá bom, então vou ficar com essa foto. Era descrito. Vendia 20 fotos por mês. Aí eu falei assim, porra. Como é que a foto era mandada? Cara, eu acho que era. Eu não me lembro. Correio? Motoboy? Sei lá como é que era, cara. Eu não sei. Eu sei que eles vendiam muito pouca foto. Sim. Texto ia por telex. Sim. Já tinha fax nessa época. Sim. Eles mandavam às vezes a foto por fax, chegava aquela coisa preta e branca horrorosa. E vendia 20 fotos. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer um BBS de foto. Já tava entendendo um pouquinho como é que seria isso. Pô, vamos botar 3, 4 linhas aqui no Jornal do Brasil, as pessoas vão se conectar de lá e vão ver a foto. Caraca, eles passaram a vender, eu me lembro, de 20 foi para 1.000 fotos por mês. Sim. Simplesmente porque a comunicação foi facilitada. O cara podia ver, e o fato dele poder ver uma foto em baixa definição, imagina naquela época, demorava pra cacete e o cara baixava na hora. Aquilo dava... Eu me lembro que o dono do Jornal do Brasil, o José Antônio Nascimento Brito, desceu para me dar parabéns, assim, foi mesmo? Fez um evento, você que criou fez um evento assim, aí eu aprendi de BBS. Sim. Aí eu montei o BBS na minha casa, que tinha a minha linha telefônica, eu ia trabalhar, então eu tinha uma linha telefônica, as pessoas se conectavam uma por vez, e chegava lá e via as coisas, o mundinho, né? Pra quem não entende, assim, a internet você entra e você tem tudo que todo mundo fez disponível. No BBS não, o BBS o cara se conecta e ele fica restrito
ao que está naquele servidor daquela linha telefônica. Então você tinha que criar o mundo. Você era um provedor, né? Era um provedor com seu site próprio, de conteúdo e tudo mais. Você botava um chat, você botava uma página com conteúdo, você botava um joguinho feito em ANSI, aquela tela verde. Tudo que você tinha lá, o cara do BBS tinha que prover. Ele não conseguia ir para um outro lugar. Aí eu tinha esse outro BBS e um cara chegou pra mim e falou, do JB, viu, pô, eu tenho um amigo que tá querendo montar um BBS, mas uma coisa profissional. Só que ele não tem dinheiro pra te pagar salário. Mas se você fizer o BBS, você fica com 25% do negócio. Pá, na mesma hora aceitei, né? Aí o JB, meu horário era de 1 da tarde às 11 da noite. Eu tinha o turno noturno. E aí no BBS eu trabalhava de 8 da manhã até meio-dia e meio e saia correndo pro JB. Então meu dia era diariamente 8 da manhã às 11 da noite, no mínimo. Isso quando não tinha o tal do pescoção, que é o termo em jornalismo, para fechar o jornal de domingo na sexta-feira. Adiantar, que todo mundo fica até as 4 da manhã, fica até tarde. Aí essa era dupla jornada mesmo, não ficava cansado porque eu tava achando sensacional fazer o BBS com 7 linhas de telefones. Aí eu ia ter 7 linhas telefônicas, 7 pessoas simultaneamente. Aí eu fiz o BBS. Trabalhei uns 6 meses produzindo cada página que esses 7 pessoas, que o BBS se destacava um do outro pela experiência que ele podia fornecer para os caras. Então eu fiquei ali 7 meses sozinho. Cara, eu desenvolvi uma quantidade de coisa que precisaria de muito mais, mas eu era obcecado. Depois que o negócio estava pronto, já tinha lá uns 100 usuários, começou a pagar. Um dia eu fui trabalhar no BBS, fui botar a chave e a chave não abria a porta. Porra, não abria a porta. Não abria a porta. Ninguém atendia. Aí ligava pro dono, o outro cara, que era o cara que me ofereceu os 25%, não atendia. Ninguém atendia. Aí eu fui pra casa, 8 da manhã, cheguei em casa, tentei me conectar no BBS. Minha senha não funcionava. Tá, trocaram tudo, me bloquearam. O que o cara fez? Ele arrumou um comprador pro BBS e me deu uma pernada. Que filho da mãe, me trocou senha os cacetes. Aí eu liguei pra esse meu amigo que me indicou o tal do Marcelo. Eu falei, pô, Marcelo, Rodrigo, eu não posso fazer nada, não sei o que, A gente tinha um trato, mas não tinha contrato. Não era só contrato. Era aquela coisa, 25% quanto. Aí eu tinha umas senhas escondidas e tal, consegui invadir o BBS, né? Entrei lá, tinha uns 7 caras lá, né? Aí eu contei pra todo mundo o que aconteceu. Entrei no chat, aconteceu isso, não sei o que, Como é que o mundo dá votos? Pra chegar no Comunix, tudo isso. Aí uma menina que estava lá era a filha de um dono de uma rede enorme de escolas no Rio de Janeiro. Ficou sensibilizada e me apresentou pro pai dela. José Carlos Portugal, um cara corretíssimo, dono da rede MV1 de ensino. Tem um monte de escola lá, sei lá, 300 mil alunos. E o cara falou, Rodrigo, o negócio é o seguinte, eu gostei do seu que, papá, sua minha filha me contou sua história. Você quer agora montar um provedor de acesso à internet? Bom, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu te dou 25%. Aí eu falei, claro, por que não? Topei na hora. Esse não me deu pernada. O provedor não deu certo, porque a gente entrou muito, já foi atrasado. Chegamos a ter umas 20 linhas telefônicas, eu sozinho cuidando do provedor, com 20 linhas telefônicas. Mas essa experiência toda acabou que eu recebi uma proposta para ir para uma agência de comunicação. No caso, atualmente a maior agência do Brasil, que é a FSB, é a maior do Brasil. Eu entrei lá para ser o cara da tecnologia, me destaquei, acabei virando um diretor. E um dia juntei o que eu aprendi no Jornal do Brasil, com comunicação, tal, jornalismo, PBS, provedor, com o outro lado do balcão, que é a agência de comunicação, os clientes querendo fazer. Falei, puta, tem tecnologia que pode ajudar aqui. Aí eu tive a ideia do Comunix, pô, se a gente juntar tudo isso aqui, um lugar onde a gente reúna quem quer falar com os jornalistas e os próprios jornalistas, vai ter jogo. Apresentei a ideia para os donos da FSB e gostaram, mas não quiseram entrar imediatamente. Eles me apresentaram para um fundo de investimento de internet, no auge da bolha da internet, que era um fundo do Rio, que era cliente deles. Deixa eu te perguntar, que ano é isso aí, cara? 2000 o site entrou no ar em 2001. Sim. E eu fui apresentar o projeto, comecei a apresentar o projeto para os caras de 99 para 2000. Puta, no auge. No auge. É no auge. Já estava explodindo, já estava dando merda, já estava a empresa fechando. A bolha estoura em abril de 2000. Em abril, ela explode a bolha, né? Explode. Você tava na ascendente naquela história. Eu só fui levantar capital realmente um pouquinho depois da explosão. Inclusive, os donos do fundo estavam apavorados com aquele negócio, segurou o caixa, não investia mais nada.
Eu fiquei lá 5 meses vendendo a minha ideia, mas eu, vendi merda, vendi giz, olha como é que faz tudo, como é que é importante. Sim. Tinha desenrolado em escola de favela, entendeu? Eu era um animal de venda, assim, sabe? Puta, vendi pro cara, levantei 5 milhões de reais. Isso naquela época? Na época da bolha. A bolha já tinha estourado, levantei 5 milhas, assim. Falei, porra, cara, eu consegui. Falei assim, puta, vendi merda, 25 milhões. 5 milhões. Falei, você vai ficar milionário. Pensei comigo. Porra, milionário. Aí como é que era a história? Pô, eu inventei, a ideia era minha, vou trabalhar. Eu vou ficar com os 80% dessa empresa. Pensei, porra nenhuma. Quer dizer, eu sempre tive a ideia de que o Comunix era uma reprodução de alguma outra coisa que alguém viu em algum outro lugar. Tipo, nos Estados Unidos tem um modelo, traz para o Brasil e implementa aqui também. Na minha cabeça era isso. Então não foi. Não foi. Não tinha saiu do zero. Saiu do zero. Era uma ideia de criar uma comunidade virtual de jornalismo. E que por meio dessa comunidade eu traria todos para o mesmo lugar. Sim. E aí as empresas iam ter um canal em escala para se comunicar com eles. Aí eu ia vender serviços de tecnologia por coletiva de imprensa. Basicamente era tudo que existia no meio offline, com a versão mais barata, com mais escala, com mais resultado no meio online. Coletiva de imprensa, dá um puta trabalho, o jornalista não vai, um estresse. Por que não fazer coletiva de imprensa por internet? Release era mandado por fax, por que não distribuir release por e-mail? Fazer e-mail de jornalista. Então começou assim, né? Levantei as 5 milhas, naquela época os caras não sabiam fazer, me colocaram, o fundo ficou com 56%, a FSB com 40 e poucos por cento, então o fundo era majoritário, a FSB minoritária e eu virei michoritário, que tinha uma micharia de ações. Eu fiquei inicialmente com 2% em ações, mais 4% em stock options. Eu achava assim, nossa, tá bom demais. Porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, mas não é pouco no começo? Não, mas a ideia é minha, a ideia não vale nada. Eu ouvi essa frase, a ideia não vale nada. Vida, cara. O cara abriu assim, ó, tô com minha gaveta cheia de ideias. Ele era um fundo que recebeu um monte de gente fazendo pitch pra... A ideia não vale nada. O que vale é assim, mas se você transformar esse negócio num grande negócio, você vai ter um percentual pequeno de uma coisa muito grande. O que adianta você ter 100%? As frases que eu ouvi assim, é melhor você ter 100% de nada ou 2% de muita coisa? Assim, sim. Não, 2% de muita coisa é melhor que 100% de nada. Eu caí nessa, trabalhei igual um desesperado, e assim começou o Comunix. Consegui levantar a grana, a FSB e o fundo entraram numa treta jurídica absurda 3 meses depois. O Comunix quase acabou. Me lembro que reunião para deliberar, para poder pagar, receber o capital para pagar funcionário, a FSB mandou o oficial de justiça no meio da reunião para impedir acontecer a reunião. Era assim, foi uma treta horrorosa. Acabou que o fundo comprou a parte da FSB, aí ficou eu e o fundo. Olha só como é que, dizer, se você trabalha, as coisas acabam dando certo, né? Não sou religioso não, mas eu acredito que a vida conspira para quem corre atrás, né? Porra, tava com 2%, né? Não, eu cheguei a 0,95, porque depois ainda foi diluído, era menos de 1%. No pior cenário eu tinha menos de 1%. Menor sentido, o empreendedor fundador com menos de 1%, um absurdo completo, mas na época ninguém sabia direito como investir na internet. Hoje já não é mais assim. Isso não existe mais. Assim, qualquer fundo sabe que o empreendedor tem que ser o majoritário. Mas na época não era assim. Aí o que aconteceu? O fundo acabou o prazo dele, todo fundo tem uma duração, tinha 5 anos, acabou o prazo e ele anunciou que ia acabar com tudo, todas as empresas. Eles tinham 50 milhões de reais, eu me lembro, tinha feito pó, os 50 milhões virou pó. Bolha da internet, nenhum negócio deu certo. E o fundo ia acabar. Aí... E isso quanto tempo já tinha o Comunix? 1 ano e meio, assim. Não era um negócio ainda, não tinha rodado ainda, não tinha rodado. Não, já tinha cliente, já tinha faturamento. A gente era o único negócio do portfólio que já tinha faturamento, mas a gente ainda era deficitário. Me lembro dos números, era tipo 40 mil por mês que a gente dava de prejuízo. Em alguma parte, porque era aquelas alucinações de .com daquela ocasião. Puta escritório megalomaníaco no Leblon, entendeu? Menor necessidade daquilo. Eu tinha diretor comercial, diretor de não sei o que, eram umas coisas que o fundo enfiava na minha cabeça. Eu acabei aceitando, porque eu tinha aquela questão tem que ser. Aí me dava prejuízo. Aí quando ele falou que ia acabar com tudo, eu falei, fudeu, minha vida acabou. Não tenho nada, não fiz mais nada, não consegui ganhar dinheiro. Você estava casado? Já era casado. E tinha já
Ainda não tinha a minha filha pequena, de 1 ano, assim, entendeu? Tô perdido, não sei o que, pipi, acabou. Mas eu vi o Comunix crescendo, todo mês crescendo a assinatura, pô, indo bem, não sei o que. Eu falei, cara, não podemos deixar isso morrer. Aí me caiu uma ficha. Cara, quanto vale um negócio que ninguém quer comprar? Porque assim, bolha da internet. O Fábio falou, vou vender .com, dava até vergonha de dizer que isso era .com. Sim, isso foi horrível, cara. Eu vou dizer assim, .com, dava vergonha. Primeiro no começo, só uma .com era um puto status. Depois que deu a cagada toda, você dizer que era .com era vergonhoso, embaraçoso. Eles tentaram vender as empresas, botou tudo para vender, mas não vendeu. Falei, quanto que vale uma empresa que ninguém quer comprar? Não vale nada. Eu vou fazer uma oferta. Uma oferta aviltante. Juntei alguns funcionários, vou fazer uma vaquinha aqui. Tipo, literalmente uma vaquinha. Mandei e-mail para 2 caras que eu sabia que tinha um pouco mais de dinheiro, convidei para eles participarem da vaquinha. Levantamos 600 mil reais, tá? Uma vaquinha com esses 2 caras, cada um botou 200 mil. Um terceiro cara botou 100 mil. Você conhece algum dos caras, que posso até dizer os nomes. Talvez você conheça. 200, mais 100, e o resto foi os funcionários. Eu não tinha um tostão, não botei um tostão. Eu falei, gente, eu vou comprar esse negócio na bacia das almas, mas eu quero 25%. Sim. Então, hoje eu tenho 89% do Comunix, eu cheguei a ter 100%, mas aí 2 funcionários espetaculares hoje são sócios, mas 89% e não coloquei um centavo no Comunix. Nunca. Eu nunca coloquei um centavo. Vem cá, como é que você convenceu alguns caras a botar 200 pau num treco que tava saindo dessa explosão, um negócio que tava sem ter o caminho para onde ia, ninguém sabia direito o que ia acontecer, ninguém sabia. Era um fim de tsunami. Passou o tsunami, tava tudo arrebentado e ninguém sabia. Como é que você convence 2 caras a botar 200 pau? Cara, foi mais fácil foi fácil e rápido. Primeiro que 200 paus era um gringo, era 70 mil, me lembro que eram uns 70 mil dólares, assim. E o outro era brasileiro, mas já estava morando fora do Brasil e numa grande corporação também tinha. Então era assim, um investimento de 70 mil dólares. E o Comunix tinha métricas de tração muito boa. Nessa ocasião, eu acho que a gente já estava faturando R$1 milhão por ano. Sabe assim? Não dava prejuízo, mas faturava R$1 milhão. Mas eu mostrei, cara, eu tô dando prejuízo por conta dessas ostentações aqui. Vamos acabar, vamos sair do Leblon, vamos pro centro. Esse diretor que me empurraram goela abaixo, vamos dispensar. Cara, eu e esses 3 caras aqui que vão virar sócios também, porque foram os funcionários, vamos virar PJ, entendeu? Durante um tempo. E foi esse o plano. O nosso plano era oferecer 100 mil reais para comprar, uma proposta aviltante, e ficar com 500 mil no caixa para dar tempo de fazer tudo que eu falei que a gente ia fazer, porque a gente estava dando aquele prejuízo de uns 40 mil por mês. Falei, pô, plano perfeito. Eu provei lá, botei a planilhinha assim, ó. Cara, vai dar certinho. Eu tinha todas as contas na mão. Vamos reduzir, vamos brequivar na marra. Era esse meu plano. Quer dizer, isso é que é fundamental. Quer dizer, você tinha na mão os números para chegar para um cara desse e falar, não estou trazendo um sonho do guessing, né? Pode ser que dê. Eu estou trazendo um negócio que já tem números e tem um potencial de acontecer. Aí os caras confiaram, eles gostavam de mim, entraram, aí eu fiz a oferta lá pro fundo, 100 mil reais, né? Aí eu me lembro do Cristiano Fonseca, que era o gestor do fundo, pô, ficou puto, né? Eu assim, cara, aí eu dei aquela blefada, então você vende pra outro, não sei o que, pipi. Cara, é melhor você me vender por alguma coisa que você ter que fechar e mandar 20 funcionários embora. E mais quebrar contrato com esses clientes que a gente tem. Sim. Foi uma puta pemba, vai custar muito pra você. Mais jogo você me dá, cara. Se você não quer me dar, toma 100 mil. Alguma coisa. Aí o que ele fez? Ligou pra FSB, que tinha saído naquela treta. Sim. E falou, faz uma oferta a vocês pra FSB. Só pra me pressionar. Ele viu que se ele não tivesse... ele não teria poder de barganha nenhuma se ele não tivesse uma outra oferta na mesa. Sem dúvida. Na hora que ele falou assim, não, a FSB tá entrando no negócio e tal, eu falei, puta, fudeu. Aí a gente falou assim, gente, vamos oferecer um pouco mais. Aí ele falou assim, se você me oferecer 500, eu fecho. Eu falei, nós só temos 600 pau. Como é que a gente vai oferecer 500? Mas acabamos oferecendo os 500. Aí mudamos, foi o seguinte, fiquei sem salário vários meses, não consegui, minha mulher é médica até hoje, então ela segurou um pouco as pontas, fiquei sem salário. Temos 500 paus pro cara, entramos no... Era Banco Real na época, foi muito legal o Banco Real, o saudoso Banco Real. Me lembro que eu consegui arrumar 300 mil emprestado no Banco Real, com aqueles juros de cheque especial, melhor do que cheque especial, mas tipo, bem alto.
ficamos sem pagar imposto do governo. A gente nunca fez caixa 2. A gente sempre emitiu a nota fiscal de tudo, só que não pagava o imposto. Conscientemente. Conscientemente, não tinha dinheiro para pagar, não paga imposto. Entramos numa dívida com o governo. Sim. Então eu tinha dívida de ISS, de PIS, COFINS, INSS, os 300 mil do negócio sem receber salário. Assim, pô, tá. Eu dizia o seguinte. Cara, mas isso é que é acreditar na ideia, hein, bicho? Mas assim, eu não tinha dúvida nenhuma. Não tinha dúvida nenhuma. Eu falei, cara, vamos foder aqui um ano, mas vai dar certo. Aí depois começamos, brequivamos a empresa. Ok, legal, brequivamos. Brequivamos assim, paramos de perder dinheiro. Aí começa, né? Tá sobrando um pouquinho aqui. COFINS, quando você renegocia a dívida com o governo. Sim. Renegocia, vai lá, vamos lá renegociar a dívida. Parcela em 5 anos aqui de novo, com puta juros, e começou a pagar. Na hora que você paga a primeira parcela, você está adimplente. Você ainda tem uma dívida, mas você reconheceu a dívida, começa a pagar. Então eu passei a pagar dali para frente tudo direitinho, e o que estava para trás eu tinha uma negociação. Comecei a pagar. Banco Real, mesma coisa, começa a pagar. Um dia que a gente acabou de pagar a última parcela do Banco Real foi um prazer inenarrável. Assim, acabou. Pagou as parcelas de PIS que eu fiz. Acabou. Foi sensacional. E aí depois foi assim. Aí eu ainda consegui comprar parte dos dois. Tanto do fundo já tinha saído, né? A gente comprou do fundo, mas entrou esses 2 outros sócios que eu falei. Um tinha 25, o outro tinha 25, eu tinha 25, que eu conquistei, era a minha condição para poder passar esse sufoco todo, e alguns funcionários somavam juntos 25. Aí eu comprei a participação de um dos caras. Quando eu falo comprei, não foi eu tirando dinheiro do bolso, mas o Comunix tinha um caixa, era dinheiro da empresa, foi uma jogada daquelas minhas, e os caras aceitaram. O Comunix pagou a compra das ações de um, depois do outro, depois dos funcionários, que a maioria foi desistindo, não aguentou a pressão, foi desistindo. Aí eu fui para 100% do Comunix e depois vendi 9% para 2 funcionários. E o Comunix era, naquela época, quando ele nasce, ele era um sistema que vendia conexões. Eu comprava conexão. Vendia acesso aos jornalistas. Eu comprava de você uma conexão. Era, digamos que era equivalente a um Facebook. Eu compro conexões. Eu vou lá, o que ele me vende? Qual é o teu produto? Eu vou te conectar com pessoas. Então você define o teu target, eu vou lá, eles estão aqui, eu conecto você com eles. Então esse era o produto que você vendia naquela época, né? E era uma coisa interessante, porque esse trabalho que ele passou a fazer era um trabalho feito por assessoria de imprensa. Eu estava na empresa, eu era diretor de uma multinacional de autopeças, eu era target teu. Acho que até eu cheguei a ser cliente. Eu me lembro que a gente foi lá. Eu fui cliente. Era T Freios, não? Era... Qual era o nome dele? Não, era Dana. Era Dana. É isso aí. Eu acho que eu fui cliente de vocês na época e a gente estava tentando bolar alguma coisa interessante lá para ampliar o alcance, porque a gente achava que a nossa assessoria de imprensa ela não podia ir muito longe, muito mais do que ela fazia ali, né? E era um negócio interessante porque botar preço em venda de conexão era um negócio muito novo. Não, quanto vale isso? Hoje cara? a gente fala em SaaS, né? Software as a Service. A gente faz SaaS desde 2001. O Comunix nasceu como Software as a Service. Sim. Ele desde o começo. A gente vendia assinatura de software. Ninguém mais fazia. Era louco aquilo, né? O Comunix, a primeira versão do portal Comunix, que era o site para jornalistas, era um Facebook. O cara curtia, ele tinha um perfil dele, ele tinha um chat para conversar com as outras pessoas. Sim. No começo foi impressionante o volume de jornalistas se cadastrando no portal. Sim. A gente não imaginava aquilo, foi uma loucura. Então, de um lado, eu tinha os jornalistas que acharam sensacional a iniciativa do Comunix e aderiram ao portal, e do outro lado, a gente vendia para as empresas uns serviços bem interessantes. Por exemplo, rapidamente a gente fez uma lista de todos os jornalistas brasileiros. A gente sabia o nome, sobrenome, o veículo que trabalhava, o telefone, o assunto que ele cobria, a audiência do veículo, tudo isso mapeado. E o software permitia o cliente chegar: eu quero todos os jornalistas que falam sobre economia, negócio e finanças do Rio, São Paulo e Brasília, em jornais e revistas de circulação maior do que tal. Manda uma mensagem, um pitch de mídia espontânea, manda um release para esses caras. Então isso aí vendeu como água no começo. Hein? Cara, quando a gente fala isso hoje, é tão natural, né? Você tá falando um negócio que não tá... Mas naquela época, isso era uma inovação. Eu me lembro, que a hora que eu entrei a primeira vez que eu botei ali, que eu fiz um teste lá, falei, deixa eu ver o jornalista de Autopé que fala de mercado automotivo em Belém do Pará. Vieram 4, 5 nomes. Falei, cara, e fazer isso por internet, sim, porque a gente tinha um concorrente que vendia disquete. Sim. Porque nessa época a internet não funcionava direito. Era a internet
principalmente por linha de escada. Alguns poucos tinham o ALP-CD, a linha dedicada, né? E era muito caro. E aí todo mundo, Rodrigo, você vai fazer um negócio online? Eu falei, me parecia óbvio que eu tinha que fazer online. Nunca assim. Agora todo mundo, a gente vai fazer, imagina, alguém entregar um CD-ROM com software, parece bizarro hoje em dia. Sim. Mas em 2001 era só isso que se fazia. Sim. A gente entregou, não, o nosso vai funcionar online. Aí chegava nas assessorias de imprensa para vender, mesmo problema, mas a internet não funciona bem, cai toda hora, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, a minha argumentação para convencer os caras que realmente dava muito problema, mas a gente saiu vendendo, a gente não acreditava, vendeu 100 assinaturas, 200 assinaturas, eu falei, caraca, ficou bom, vamos fazer mais produto assim. E fizemos um monte de clipping por internet, todo mundo fazia na mão, coletiva por internet. Depois, Portal Comunique, virou Prêmio Comunique, que virou o Oscar do jornalismo, é um maior evento para jornalistas. Então era nesse ponto que eu queria chegar, quer dizer, você cria um modelo ali que ele é muito claro, né? Quer dizer, nesse momento eu estou comprando a tua assinatura porque através de você eu vou conseguir falar com um monte de caras que me interessam lá. Mas há um momento que me parece muito claro que o Comunique ele extrapola isso, ele vira uma outra coisa, né? Ele vira uma agência que começa a promover eventos, começa a acontecer uma porrada de coisa em torno daquele núcleo duro dele. Eu não sei se você dividiu a empresa, como é que você fez isso na época? O que foi que é? Então, eu quero a tua visão, sabe, de bater o olho e falar o seguinte, cara, tem que voar, tem que sair desse núcleo e voar. Como é que é isso? É uma boa pergunta. Naquela fase que a gente estava ferrado, entendeu? A gente nasceu como que? A nossa missão era facilitar o trabalho do profissional de comunicação. Pum. Então o nosso negócio era ter uma comunidade virtual de jornalismo, e por meio dela eu ter acesso a esses jornalistas e vender software para quem quer falar com ele. Então a gente só fazia isso. O Prêmio Comunique fazia sentido nesse negócio, que seria uma ação de marketing institucional para me fortalecer junto aos jornalistas. Não sabia do sucesso que ele ia virar. Mas estava ali ainda. Mas só que lá em 2000 a fase quando a gente foi comprar o Comunique do investidor, acho que foi 2004, 2005, e eu tinha que gerar receita, porque, como eu falei, a gente estava perdendo 30 mil, 40 mil reais por mês, tinha que gerar dinheiro. Então aí eu olhei para aquelas coisas que eu fazia e falei assim, para quem mais eu posso vender isso? Porque para assessoria o ritmo assessoria é um número restrito de empresas, e eu tinha lá um ritmo de venda que não ia demorar muito. E eu não tinha dinheiro para fazer um produto novo. Então assim, eu tenho um produto, será que eu posso vender esse produto se eu der uma empacotada para alguém mais? Então o que o meu produto fazia nessa época? Ele fazia um sitezinho simples, porque a gente chamava de sala de imprensa virtual, que era um site para atender jornalistas, a empresa comprava para botar no teu site para que o jornalista encontrasse as informações lá. Sim. Então a gente tinha um produtinho que fazia um site simples. A gente tinha um produto que disparava release por e-mail, que em última análise é uma ferramentinha de e-mail marketing. A gente tinha um CRMzinho que as assessorias usavam para gerenciar os contatos com os jornalistas. Falei, cara, eu tenho 3 coisas aqui, para quem eu posso vender? Aí pesquisa para lá, pesquisa para cá, aí descobrimos as companhias listadas na Bolsa de Valores. O que faz? As companhias listadas na Bolsa são obrigadas por lei a cumprir comunicação. Elas precisam ter um site, chamado Site de Relações com Investidores. Elas precisam mandar release, mas não é release, é comunicado ao mercado. Sim. Fato relevante. E elas têm um monte de investidores, elas precisam controlar no CRM. Eu falei, caraca, eu tenho um produtinho certinho. Ao invés de eu fazer sala de imprensa, vou fazer site de RI. Ao invés de mandar release, vou mandar comunicado ao mercado. Acho que dá jogo aqui. Aí, saí visitando companhia aberta, né? Vendedor, pegava o telefone, convencendo os caras, um sufoco. Chegava lá e falava em Comunique e ninguém queria nem ouvir falar de mim, porque era jornalista, não vinham de um jeito assim diferente. Aí foi quando eu lancei o segundo negócio, que foi a RI Web, que é de relações com investidores. Aí quando eu mudei o nome, a marca e tal, mas com o mesmo produto, hoje é um fenômeno, a RI Web. Tem 100 companhias listadas na Bolsa que usam. Você vai no site da Embraer, da Localiza, da Eternit, a S Eletropaulo, STT, CPFL, you name it. É a tua maquininha que tá lá. Você vai lá, quando você entrar, tudo aquilo que você vê na área de investidores é tudo nosso. Aí, então você perguntou, a gente foi crescendo? Foi. Sim. A gente expandiu o nosso conceito de comunicação. Antes era comunicação com jornalistas. Sim. E agora é uma plataforma de comunicação para qualquer empresa. Sim. Eu não faço mais somente comunicação com jornalistas. Eu faço comunicação com jornalistas, que é muito forte com a gente, comunicação com investidores, via as companhias abertas, e comunicação com funcionários, que a gente tem um outro negócio chamado Sua TV, que é de TV corporativa para comunicação funcionária. Então aí o Comunique virou uma plataforma completa de comunicação, que tem uma comunidade virtual de jornalismo, que por sua vez realiza um prêmio de jornalismo para cá. E essa estratégia de ter evento para te ajudar uma vertical,
No caso, a minha vertical relacionamento com jornalistas, Sim. ela é alavancada pelo Prêmio Comunix, pelo portal Comunix. São ações para tornar aquela... Sim, da onde vem essa ideia, cara? Não é tua praia. Se tem que ter prêmio de jornalista, é o sindicato de jornalistas, é uma entidade que tem a ver com os caras lá, não é o teu negócio. Você é um estranho nessa história toda, e você de repente encampa essa história e acaba se transformando num prêmio de jornalismo, acho que é o mais importante do Brasil hoje. De longe, né? não tem nenhum... Você deve ter o prêmio ESSO, que é uma outra conversa, que era aquela coisa antiga, que é um modelo que vem com o tempo, né? Mas você cria um treco que tem o glamour do Oscar, aquela coisa toda, não sendo... teoricamente, o cara que era o cara pra fazer isso, né? Como é que é? Como é que pinta Talvez isso? por isso que tenha dado certo. Porque me parecia meio óbvio, assim, eu tenho a maior comunidade de jornalistas do mundo. Porque em volume de jornalistas cadastrados num único site não tem nenhum outro. Tá? Dá um número. São 300 mil profissionais de comunicação, não é só de jornalismo, não. Jornalistas têm uns 60 mil, aí tem os estudantes, tem os profissionais de comunicação, de PR e mais os curiosos, né? Eu falei, pô, como é que eu estreito ainda mais? Vamos fazer um prêmio. No meu PowerPoint, o primeiro PowerPoint que eu usei, eu tenho ele até hoje, que eu usei para apresentar lá para aquele fundo de investimento em 1999, nas coisas que eu queria fazer, eu dizia assim, nós vamos ter o prêmio Melhores da Imprensa. Era esse nome, Melhores da Imprensa, não era prêmio Comunix, o nome nem tinha nenhuma. Sim. Então já tinha uma intenção, se eu tenho uma comunidade ativa, como é que eu faço para essa comunidade eu ficar muito bem com eles? Sim. Aí surgiu a ideia do prêmio. Aí eu me lembro que o prêmio foi sensacional. Tá, vamos fazer o prêmio. Ok, como é que vai ser o prêmio? Como é que são os prêmios de jornalismo? Era assim, é super chato. Prêmio de jornalismo é chato. É assim, é um auditório, geralmente é um auditório, todo mundo sentadinho em cadeira, e aí um semi-desconhecido lá na frente anunciando os vencedores. Os vencedores são escolhidos por uma banca de jurados. Eles precisam submeter um trabalho. Então eu submeto a minha melhor reportagem em rádio, o outro cara submete a melhor reportagem em papel, e tem uns jornalistas bons que avaliam aquilo tudo, dão uns pontos, e no final daí sai o vencedor. Prêmio Comunix, nada disso. Prêmio Comunix é casa de espetáculos, no Tom Brasil, é apresentado por 6 mestres de cerimônias que vão se intercalando. Vou dizer os nomes dos últimos, tá? Luciano Huck, Ana Maria Braga, Marília Gabriela, Serginho Grossman, ano passado, o Fábio Porchat, Tata Werneck. A gente mistura jornalista tarimbado às vezes com comediante, a gente chama de duplo improvável. Sim. É um espetáculo, ele é roteirizado, tematizado, e quem escolhe os vencedores é a comunidade de jornalistas do próprio portal Comunix. Então não tem que escrever trabalho. Qual é o resultado disso? O prêmio Comunix é o único que tem as estrelas. Porque as estrelas não se inscrevem em prêmios. Sim. Então, esses prêmios todos, que são ótimos prêmios, têm credibilidade e tudo, eles são para os repórteres, editores. Porque, por exemplo, pessoas profissionais do quilate de uma Miriam Leitão não vai inscrever a melhor coluna dela. Não vai. Mas quando a gente diz para ela, olha, você foi escolhido por quem mais entende de jornalismo, que é o seu colega de profissão, isso tem um peso. Então aí acontece a mágica lá em setembro, que vai... meu amigo, vão todos os jornalistas mais importantes, de Cid Moreira, João Roberto Marinho, família Saad, a Miriam Leitão, a William Bonner, vão todos. O prêmio Comunix vão todos e é muito legal. Só não vai o Reinaldo Azevedo. Não, o Reinaldo Azevedo, ele andou meio bravo com a gente, mas já passou também. Já passou. Eu ouvi a gritaria dele e pra mim ficou muito claro que ele não sabia do que se tratava. Ele não sabia o que era aquilo, não tinha a menor ideia, saiu chutando o pau da barraca, que é muito característico a ele, né? E acabou criando uma confusão lá. Eu ouvi a história, eu ouvi ele falando lá, que ele começou a xingar e tudo. Eu falei, cara, ele não sabe do que ele tá falando. Ele não sabe o que é, ele não tem ideia de como é que isso acontece. Não, e pior é o seguinte, ele sabe sim. Ele sabe, porque, olha só que foi uma coisa curiosa. Ele foi finalista no ano anterior, e em 2 ou 3 categorias, uma coisa assim. E ele, no ano anterior, ele falou pra todo mundo, olha aí, tô lá na final do Prêmio Comunix, pô, legal. Eu não sabia Falou pra todo mundo. Só que aí, ele não ganhou. Entendeu? Sim. Desculpa, Reinaldo, você deu um ataque de perereca, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Eu achei desnecessário aquela coisa lá que ele falou os palavrões e tal. E eu até gostei, porque me promoveu. As pessoas foram lá olhar, até pra mim foi bom, pra nós foi bom. Mas não foi isso não, acho que assim, ele é um cara que ele tem um mérito,
tem o estilo dele, tem o mérito, e a gente está sempre, inclusive, em contato, né? Atualmente lá no Comunix, com frequência, ele liga pra gente para falar de coisas, a gente liga para ele para perguntar. Então agora superamos, né? Okay. Superamos. Eu acho que assim, é que ganhar o prêmio Comunix é tão gostoso e perder também é doloroso, entende? Então tem alguns caras que já ultrapassaram isso, que vão pro prêmio, perdem e vão buscar ser melhor. A gente diz lá que, e é uma pura verdade, eu acredito nisso, premiações sérias ajudam a melhorar indústrias. Sim. O Oscar ajuda a melhorar a indústria cinematográfica, que todo mundo corre atrás para ser um pouco melhor. Sim. E eu acho que o Prêmio Comunix faz um pouco isso também pelo jornalismo, né? Pô, muito legal. Eu não sabia os detalhes dessa história toda, e também não sabia os detalhes porque estava na minha cabeça. De onde é que esses caras tiraram a ideia de fazer? Pô, eu estava no segmento automotivo, minha área era o marketing, eu estava muito próximo. Meu pai é jornalista, eu cresci na coisa de redação. Também fui cartunista de jornal, então eu conheço muito bem esse ambiente, me relacionei com jornalista a vida inteira. E eu sei que ali, cara, aquilo é uma floresta de egos, aquilo é um negócio complicado, né? Você montar um prêmio ali, o prêmio ser destruído é 2 pitacos, é 2 minutos. Mas você matou a pau quando você fala quem elege a comunidade. Auditado, desde a primeira edição, sim. A gente botou uma auditoria a maior do mundo, a Deloitte. Sim. Eu falei, eu tinha todos esses receios que vocês estão falando. Agora, meu maior receio do prêmio foi assim: botamos a votação para rolar. Saíram ali, primeiro ano do prêmio. Aí saiu a lista dos finalistas. Aí o Comunix tinha não tinha feito 2 anos de vida, era um sitezinho, numa época que a internet ainda não era grandes coisas, e um prêmio na sua primeira edição. Aí eu vou ver a final. Âncora, final de Âncora. William Bonner, Ana Paula Padrão e Carlos Nascimento. Final de âncoras. Final de economia. Sei lá, Mira Leitão, Joamir Betting e na época o Luiz Nassif. Então assim, era só pica das galáxias, era só gente muito importante. Eu olhei aquela lista e falei assim, me deu um calafrio. Falei, caraca, como é que eu vou fazer esses caras irem no prêmio? O prêmio que acontece durante a semana, no horário que eles estão trabalhando. O William Bonner vai ter que faltar o Jornal Nacional. Como é que eu faço o William Bonner faltar o Jornal Nacional? E a pior coisa que poderia acontecer para um prêmio, e para receber o prêmio de melhor âncora, tem a sobrinha, representante do sobrinha, do tio, do neto, é uma cagada, entendeu? Pô, mas eu, empreendedor... Pra quem vendeu merda, cara? Foi todo mundo, foi todo mundo. Como é que você fez? Dá dica pra nós aqui, como é que é? O que você fez? Eu sou muito bom em escolher palavras, né? Principalmente se eu tiver a oportunidade de escrever. Aí eu fazia uns textos muito ninja e amarrava o fato dele ter sido escolhido pelos colegas, amarrava o fato que ele não ir, não era... eu não sou ninguém. Eu não posso dizer pra ele que se ele não vier no meu evento, ele tá fazendo uma desfeita pra mim, que ele nem sabe quem eu sou. Mas eu sei, você vai fazer uma desfeita com seus colegas, entendeu? Porque isso vai ser transmitido pela internet, porque a gente transmite desde o primeiro ano, a gente tinha coletivo online, usava lá, porque vai ser lá. Aí eu consegui falar com o João Roberto Marinho na época, enchi o saco lá, de alguma forma teve uma audiência lá e eu mostrei a importância. Consegui uma liberação da Globo, entendeu? Tipo assim, olha, cada um decide. Eu não vou obrigar ninguém a ir, mas também não vou proibir que eles vão. Falei, puta, já é alguma coisa. E eu fui muito engenhoso. O Jornal Nacional, eu acho que era isso, estava fazendo 35 anos, uma coisa assim. Tinha uma data comemorativa, botei uma homenagem pro Jornal Nacional, entendeu? No prêmio. Sim. Uma homenagem. Que aí, com uma homenagem, aí acabou que a Globo teve que mandar o Schroeder, que aí veio o Cid Moreira, e quando aconteceu, a mágica aconteceu. Aí foi todo mundo. Aí eu já dizia pra todo mundo, olha, fulano já confirmou, você não vai confirmar, só você vai ficar de fora. Sim, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Mas uma gastrite ali, muito cabelo branco. E no momento que acontece a primeira edição com esse naipe, você tá com tudo na mão para na próxima edição melhorar. Olha como é que foi a anterior. Hoje em dia, assim, a gente tem briga por convite no prêmio. A gente não consegue, são 50 mil jornalistas, vão 500 pessoas no prêmio. Então você vê que é 1%, nós estamos falando de 1% melhores, mais importantes e relevantes. O prêmio é um business dentro do Comunix. Você trata isso como é um departamento, é uma área, o que é? O prêmio é um negócio. Ele não tem fins lucrativos. Sim. Ele se sustenta pelos patrocínios. Sim. Tem patrocinadores muito bons, né? Itaú, Boticário, PayPal, são 10 patrocinadores top, né?
E eles pagam um valor simbólico pro prêmio, né? Então o prêmio não consegue dar lucro, mas ele se paga integralmente. Hoje em dia ele se paga, durante muito tempo ele não se pagava, hoje ele se paga. Respondendo a tua pergunta sobre estrutura, não, ele não tem pessoas exclusivas para o prêmio. Tem um período do ano, a gente forma uma espécie de um núcleo de pessoas que sempre trabalham. Eu sou um, o Anderson, que é o editor do portal, trabalha no prêmio nesse período. A gente tem um cara de fora que é um diretor artístico, que é um cara muito bom, que é o Fernando Salem, que ajuda a escrever o roteiro, essas coisas. A gente nem contrata mais agência de eventos. A gente, durante uns 12 anos, a gente fez com agência de eventos. Nos 3 últimos anos, a gente faz tudo interno, cara. A gente contrata a empresa de cenografia, contrata diretamente. E eu tenho mania por ritual, até uma dica de gestão para quem está ouvindo. E como é que faz para as coisas darem certo? Repete um ritual. Você quer que dê certo? Se você quer que o seu modelo de gestão tenha certo, cria um ritual que você verifique o seu modelo de gestão toda semana. Sei lá. No caso do prêmio, eu tenho um ritual. Toda semana tem uma hora de reunião. É automático. E todo mundo senta lá e vamos falar de tema, vamos falar de cenografia, quem vão ser os mestres de cerimônia, vira tudo na semana que vem, repete. Aquilo que você repete, você tem uma frequência, ela tende a ficar ótima. Então, é assim que a gente consegue fazer com que a gente não tenha que contratar pessoas só para o prêmio, porque o prêmio não tem grana para isso. Você falou que o Comunique-se hoje tem 100 funcionários, 100 funcionários, e você o trata como sendo hoje uma... Ela é uma sociedade anônima, é Comunique-se S.A. Sim, mas é uma... Como é que você... Se eu tiver que explicar, me explica. O que é o Comunique-se? Como é que você define isso hoje? O Comunique-se, ele é um grupo de internet, e nosso produto é uma plataforma completa de comunicação para qualquer empresa. Você cria conteúdo? A gente não vende como serviço criação de conteúdo. Tá. A gente vende... Eventualmente a gente até acopla a criação de conteúdo para poder fechar um contrato grande, mas o que a gente gosta de fazer é vender a assinatura do nosso software. O Comunique-se fatura, não é grande, esse ano a gente fechou com 15 de faturamento. Sim, 15 milhões. 15 milhões, sim, no ano passado. E desses 15, 1 é o prêmio, 1 milhão é o prêmio, o resto tudo é assinatura de software. Sim. O resto tudo é assinatura. O que é bom, porque é recorrente. Claro, mas esse é o grande lance, cara. É a assinatura recorrente. Veio a crise aí que pegou todo mundo, a gente nunca precisou mandar ninguém embora por conta de crise. A gente passou a crescer menos. Cresceu um pouco mais lento, mas mantivemos a vida. Pô, legal, cara. Plataforma de comunicação. Então, senhores ouvintes, se você tem uma empresa de pequeno e médio porte e quer melhorar a sua comunicação, quer um software que no mesmo lugar integre o seu site, as suas campanhas de e-mail marketing para vender mais, gerencie os contatos dos seus clientes, seja uma escola, seja um hotel, seja um grupo de restaurantes ou um restaurante só, todo mundo acaba precisando de relacionamento com jornalistas, sim, precisa de ter um site decente, que funcione bem, precisa disparar e-mails para esses clientes para fidelizá-los, precisa de um CRM para administrar, precisa monitorar notícias. Esse nosso software, ele faz tudo isso num lugar só. Ao invés de ter que contratar um monte de solução, sim, contrata só uma, gasta menos, aumenta a produtividade. É assim que a gente vai fazendo. Se eu perguntar para você hoje, você falou aqui logo no começo nós estamos indo para o final aqui agora. Eu perguntei o que você faz, você falou, sou um empreendedor, né? Você é um empreendedor em TI, em comunicação, onde é que você atua, cara? Qual é a tua área? Eu sou um empreendedor de internet que vende software para facilitar a comunicação. Eu posso dizer que todas as coisas que a gente fez no Comunique-se, até hoje, todas elas, a R-Web, a sua TV, o portal Comunique-se, o prêmio Comunique-se, tem o Dino, divulgador de notícias, que você já ouviu falar, é muito bem, uma startup de distribuição, um negócio inovador, legal, tá bem pra caramba. É sempre isso, é facilitar a comunicação. Eu acho que comunicação... outra dica, o seu negócio tem proporcionalmente mais chance de dar certo se você resolve um problema proporcionalmente maior. Quanto maior o problema que você está se propondo a resolver, você tem chance de conseguir fazer mais grana. Eu acho que comunicação é um problemão. Sim. Você vai fazer planejamento estratégico,
forças, fraquezas, ameaças, fraqueza, comunicação. Todo mundo fala que fraqueza. Comunicação é geralmente 100% dos planejamentos estratégicos aparece como fraqueza. Olha a crise política que o Brasil vive hoje, cara. Na raiz dessa crise é um problema seríssimo de comunicação. Olha o Fernando Henrique terminando o segundo mandato dele, saindo quase chutado por incapacidade de comunicar o que ele tinha feito. Olha os anos do PT, a capacidade que o PT teve de trabalhar a comunicação como ninguém, transformar água em leite, cara, impressionante o que eles fizeram lá. Olha o Temer quebrando a cara agora porque não consegue se comunicar. A base disso tudo é sempre comunicação essa. Entre família, familiares, entre amigos e negócios. Você sem comunicação, você não vende, você não é entendido, você não consegue engajar pessoas, funcionários não trabalham bem sem comunicação. Então acho comunicação um problema. Então nós somos tecnologia para comunicação. Legal. E eu só quero, antes de terminar aqui, só lembrar que você teve um insight lá que acabou passando batido, que eu queria bater de volta nele aqui, que é o seguinte: foi um momento em que você parou e olhou o seguinte e falou, cara, eu tenho um produto, como é que eu posso vender para mais gente esse produto? E ali vocês, como é que eu empacoto ele para vender para mais gente? Isso é uma sacada fantástica, né? Porque é aquela história do cara, eu já tenho esforço, já criei, já está montado, já tenho custo fixo, está tudo aqui. Será que eu consigo vender para mais alguém? Eu tive um insight parecido muito tempo atrás, que quando eu comecei era cartunista, e eu fazia meu cartoon, e eu olhava pro cartoon e falava, cara, puta trabalho, bicho. Tá pronto o cartoon, gastei um tempão, o cartoon é muito legal, ele tá pronto, ele vai ser publicado no jornal e acabou. Amanhã ele morreu. Não é possível, tem que haver alguma outra coisa para esse cartoon, né? E a partir desse insight, isso acabou incorporado em mim, né? Tudo que eu faço hoje é pensando no seguinte: quais são os frutos que esse esforço que está sendo feito aqui vai me render, né? Como é que esse texto que eu estou escrevendo nesse momento aqui vai ser duplicado, triplicado, ele vai ser oferecido em vários outros canais, né? E quando a internet vem, ela abre esse canal. Então, esse texto que nasceu para ser publicado hoje no meu portal é o mesmo texto que vai ser a abertura do meu podcast, é o mesmo texto que vai virar um capítulo do meu livro, é o texto que vai virar um pedacinho da minha palestra, é um texto que vai virar um pedaço do videocast. Então, aquele esforço inicial, ele é desdobrado e aquilo amplia o caminho. Você multiplica o que você extrai de resultado dele. Exatamente. Então, esse é um insight legal. Meu amigo, muito legal essa história, cara. Eu não fazia ideia de que tinha sido assim. Como eu te falei no começo, a ideia que eu tinha era que alguém viu um modelo lá fora, trouxe, implementou aqui. Pô, é muito legal saber que nasceu do zero aqui, cara. Nasceu da um cara que um belo dia começa vendendo merda, bicho. Que coisa fantástica. Valeu. Como é que a gente acha você? Me dá os dicas, como é que são, onde é que é faça o jabá agora, o URL, aquela coisa toda, como é que é? A única URL que você tem que saber é www.comunique-se, com hífen, tem gente que se enrola, .com.br. Comunique-se, de lá você vai conhecer a R-Web, você conhece a sua TV, conhece o Dino, conhece o portal Comunique-se, conhece o Prêmio Comunique-se. Todos eles têm seus endereços próprios, mas para ficar mais fácil para todo mundo. As redes sociais, o Facebook, o Twitter da gente, tá? O meu Twitter é @Rodazzi, que são as 3 primeiras letras de Rodrigo, mais as 3 primeiras letras de Azevedo. Fica Rodazzi. E quem curte moto e viagens pode me acompanhar no YouTube, meu canal lá no YouTube, que é youtube.com/eu e minha moto. Olha que bom insight esse aí, legal. Entendeu? E lá tem lá as viagens, meu hobby lá, minhas viagens de moto. Valeu. Obrigado, cara. Bem-vindo aí, legal, muito boa a conversa aí. Eu acho que a pessoa vai aproveitar bastante. Vai ser uma terapia aqui, cara. Bem-vindo ao Leadercast, é isso aí. O Leadercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.